Olá, seminaristas, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula, né, da matéria que nós já iniciamos na segunda-feira passada, esta disciplina de liderança, e vamos dar continuação àquilo que nós já havíamos iniciado e que Deus nos abençoe com esse trabalho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Toma nas tuas mãos as nossas vidas quando vamos adentrar mais uma vez a disciplina de liderança do nosso curso teológico do IB. Queremos te agradecer por esta feliz oportunidade e te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e que o nosso coração seja abençoado para receber a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos seminaristas, nós estamos aqui diante da continuação da nossa disciplina e queremos recordar rapidamente o que nós falamos na aula passada. Falamos sobre liderança, falamos sobre os tipos de liderança, a necessidade da confirmação e comprovação da liderança na pessoa que vai exercê-la, portanto, o líder. Falamos também com relação à liderança sob aspecto bíblico, ou da perspectiva bíblica, que é a liderança baseada nos ensinos de Cristo. E quando nós falamos de liderança, falamos que o líder não é aquele que é servido, mas aquele que serve, conforme nós já comentamos na aula passada. Nós falamos então que a liderança de Jesus Cristo, o Messias, ele comprovou, né? Ele comprovou a sua liderança, e a comprovação dessa liderança veio através de testemunhos, e nós vimos os testemunhos que mostraram verdadeiramente que Cristo é o líder. Falamos que o primeiro testemunho foi dado pelo próprio Deus. Falamos que a Escritura testifica que Jesus é o líder. Falamos que ele mesmo se posicionou como líder e falou que ele verdadeiramente é o líder. Falamos também que o Espírito Santo testemunhou acerca de Jesus como líder. Falamos que os discípulos testificaram de Jesus como líder, inclusive os seus milagres operados testificaram diante de todos que ele verdadeiramente era o Messias e, portanto, o líder, aquele que havia sido prometido por Deus a Israel. Na lição de hoje, vamos abordar alguns aspectos da liderança, ainda fazendo aquele paralelo entre a liderança comum com a liderança eclesiástica ou a liderança na igreja. Nós vamos, a partir de hoje, começar a adentrar alguns aspectos apresentados pelo nosso livro de liderança e o que o autor deste livro, Apostila de Liderança, nos traz para não somente ilustrar a nossa aula, mas para nos ensinar acerca dessa disciplina, já que a nossa disciplina ela é um tanto resumida. E eu quero pedir a vocês que prestem bastante atenção, até porque através do vídeo fica muito mais fácil depois vocês consultarem as lições, os assuntos apresentados através dos capítulos. Nós também falamos que o líder eclesiástico ele precisa levar em consideração
aqueles que o antecederam, os seus predecessores, ou seja, aqueles líderes que formaram outros líderes até chegar a nós nesta época. Uma das coisas que eu gosto de afirmar é que o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Portanto, o líder normalmente é aquele que faz substitutos. Porque ninguém é insubstituível. Na verdade, ninguém é insubstituível. Então, baseado nessa informação, nós precisamos entender que o líder é aquele que forma outros líderes, ou aquele que forma substitutos. Então, quando nós falamos em liderança, a liderança hoje, né, no sentido comum, ela entende que o líder ele tem como finalidade influenciar. Como nós vimos na lição passada, o líder, uma das funções do líder é influenciar, né? E hoje nós estamos batendo mais uma vez nesta tecla. O líder ele tem como função influenciar, controlar, né? Ele influencia, nós vimos que ele influencia através da mudança de caráter do seu liderado e também na mudança de atitude do seu liderado, ou na mudança de comportamento. Mas para isso, o liderado tem que observar nele a qualidade que ele deve ter. Então ele influencia, ele controla. Esse controlar diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo grupo, desenvolvido pela equipe de liderados. Ele também corrige. Uma das funções do líder, como nós vimos, é corrigir. E aí o que é que ele corrige? Ele corrige aquilo que não está de acordo com o planejado com a sua equipe. De repente, algo que a equipe produziu não foi o adequado, de acordo com o que foi planejado por ele junto com a equipe, então ele agora procura reunir a equipe e corrigir esses procedimentos ou esses processos para que a tarefa seja cumprida a contento, para que o trabalho seja desenvolvido a contento. Além de corrigir, o líder também tem como função ajudar. E nós falamos que o líder não é aquele que manda apenas, mas aquele que vai junto com a equipe, né? Aquele que está ao lado da equipe. Portanto, uma das finalidades, uma das funções do líder diante do grupo é ajudar o grupo. Uma outra função do líder é avaliar. Esta avaliação ela é feita baseada exatamente naquilo que foi tratado, naquilo que foi colocado diante do grupo. O grupo está correspondendo ao trabalho, o grupo está fazendo de acordo com o que foi planejado, sim ou não. Então esta avaliação ela deve ser feita pelo líder para que ele possa fazer as devidas correções que nós já mencionamos anteriormente. E também uma das funções do líder é motivar os seus liderados. Verificar se há algum liderado que está passando por algum problema e que precisa de motivação ou mesmo de ajuda. Qual é a área que aquele liderado está deixando a desejar? Será que aquele problema está afetando a equipe, está afetando o grupo? Então, o líder tem como finalidade avaliar e também motivar. A proporção que ele observa a necessidade de motivação, que seja de um grupo todo ou que seja de apenas um elemento do grupo, então ele entra em ação
com a sua motivação. Quando nós falamos agora de liderança eclesiástica, ou seja, da liderança na igreja, nós entendemos que cada igreja, e aí eu estou falando denominação, cada igreja, cada denominação tem a sua própria maneira de consagrarem ou de ordenarem os seus líderes. Normalmente, quando a gente fala consagrar ou ordenar, nós estamos nos referindo a tipos de liderança na igreja. Tipos de liderança na igreja. Por exemplo, quando a gente fala de pastores, de bispos, de evangelistas, nós estamos falando de ordenar. E quando falamos, por exemplo, de diáconos, presbíteros e outros auxiliares, nós estamos falando de consagrar. Muitas igrejas, elas fazem a consagração dos seus diáconos, a consagração dos seus presbíteros na própria igreja, na própria sede da igreja. Nós vimos este exemplo, que é um dos exemplos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, da igreja missionária lá de Antioquia. Então vejam bem, Deus faz a chamada, vejam que foi Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele chamou Barnabé, chamou Saulo dentro daquele grupo de elementos qualificados, né? Profetas, doutores, que nós vamos ver mais tarde que esse doutor aí é o doutor eclesiástico, não é o doutor como muita gente rotula aquele que faz um doutorado, não. Mas esse doutor aqui é um doutor específico, eclesiástico. Então a igreja, depois de receber a informação de Deus, do próprio Deus, do Espírito Santo, ela agora confirma naqueles elementos que foram chamados, impetrando a bênção para que eles sejam missionários, para que eles comecem, aliás, a empreender o seu trabalho. Então, a liderança na igreja. A pessoa assume cargos de liderança na igreja local e os membros, eles vão reconhecendo a capacidade e o talento daquelas pessoas que assumem determinados postos na igreja. Isso é muito interessante a gente comentar. Por quê? Porque nós estamos vendo isso? Nem sempre. Mas é importante que na liderança eclesiástica, se a igreja é de Deus, se a igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, então é Ele que escolhe, é Ele que determina. E nós vamos ver que, nesse caso, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 em diante, ele diz assim: e ele mesmo, ele quem? O Senhor, o Espírito Santo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, seminaristas, vejam a responsabilidade do líder na igreja. Ele deve assumir a responsabilidade de procurar se apresentar da melhor forma possível a Deus
para cumprir o ministério que Deus tem dado à igreja para que ele exerça. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o ministério não é seu, que o ministério não é meu, mas que o ministério é de Deus dado à igreja. E tem uma outra passagem que diz assim, para o que for útil a ele, para o que for útil. Quer dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a obra do ministério da igreja é uma obra singular. Ela é feita por pessoas que detêm um ministério dado por Deus à igreja para exercê-lo. É como se ele fosse ungido por Deus. E ele é. Fosse ungido pelo Espírito Santo, e ele é, para exercer aquela função ministerial. Ministério significa o quê? Trabalho. Significa labor. Ministério é isso. Trabalho, e muito trabalho. E ele diz assim, olha, que ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses doutores aqui são esses do capítulo 13, que nós vimos aqui, que nós lemos, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Lucas escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, foi Lucas. Ele diz, na igreja de Antioquia estava alguns profetas e doutores. E ele dá o nome, ou os nomes daqueles profetas e daqueles doutores. Algumas versões bíblicas dizem nesse texto que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Exatamente. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja, para a obra do ministério, para a edificação. O que é edificar? Edificar é construir. A proporção que o líder na igreja, ele não sabe ministrar a palavra, ele não sabe ministrar aquilo que Deus quer que a igreja receba, ele não está edificando a igreja. Ele não está construindo a igreja. Então é preciso que a gente entenda isso. Quando falamos da liderança na igreja e dissemos que algumas denominações, algumas igrejas, os pastores e outros oficiais, eles são ordenados, dissemos que a igreja consagra o obreiro e a convenção ou colegiado de pastores, observando e confirmando o trabalho daquele líder, ordena-o a pastor, a missionário, a evangelista. Este grupo, essa convenção, que nós chamamos de convenção, que eu falei, o colegiado, né, de pastores, em algumas denominações eles são chamados de conselho eclesiástico, ou conselho de bispos, ou em algumas igrejas sínodo. Algumas pessoas dizem o sínodo, ou seja, aquele colegiado desses líderes dessa igreja que aprovam, né, alguns líderes para assumirem esses outros ministérios. A Assembleia de Deus, como é a Assembleia de Deus? Como é que ela funciona administrativamente? A Assembleia de Deus, como uma denominação pentecostal, ela consagra hoje diáconos e presbíteros. E a convenção ordena pastores, missionários e evangelistas. Os três oficiais reconhecidos pela convenção das Assembleias de Deus são pastores,
evangelistas e missionários. Claro que a Assembleia de Deus hoje, ela já se fragmentou, ou ela já se dividiu, e por isso algumas já aceitam a denominação de bispo, de pastora mulher, de missionária mulher, de evangelista mulher e de bispo. Aí você pergunta, e o que é certo e o que é errado? Aqui não existe certo nem errado. O que nós estamos vendo é o que a Bíblia fala inicialmente para a igreja. De acordo com a necessidade do campo, de acordo com a necessidade do ministério, Deus tem permitido à igreja incorporar no seu ministério mulheres, como diaconisa, evangelistas, missionárias, pastoras, bispas e presbíteras. Mas, pastor, não estou discutindo. Estamos falando sobre a realidade da liderança eclesiástica hoje. No passado, e em muitas igrejas, Assembleia de Deus, não existia diaconisa. Mas, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver diaconisa. A Assembleia de Deus não tinha diaconisa, mas a palavra de Deus já tinha. Então, isso aí é com a necessidade, o desenvolvimento do campo ou do ministério da igreja. Então, os pastores e demais oficiais da igreja é que confirma o chamado do líder. A convenção ou o colegiado ou sínodo se reúne, aquele nome é apresentado, é aceito e é entregue à igreja, e a igreja, através da verificação, confirma, né, a chamada daquela pessoa para aquele ministério em função do seu talento, do seu desenvolvimento. Nós falamos aqui que uma liderança eclesiástica, uma liderança na igreja, ela deve ser confirmada, inclusive por aqueles de fora. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele mostrando os deveres dos bispos e dos diáconos. Quando ele diz assim, olha, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então veja só, se você deseja ser bispo, se você deseja ser pastor, a Bíblia diz que é uma obra excelente. E essa pessoa está desejando essa obra excelente. Então não é pecado você desejar ser pastor ou ser pastora, né? Nos tempos de hoje, você ser bispo, não é coisa do outro mundo, é bíblico você desejar. Agora, você desejar e ao mesmo tempo você corresponder, porque os de fora vão observar se você verdadeiramente corresponde àquele ministério para o qual você foi indicado ou para o qual você foi chamado. Veja então, em continuação, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Entenderam? Para ser líder na igreja, para ser pastor, capítulo 3 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, olha, quem deseja o episcopado é o ministério do bispo, o ministério do pastor, o ministério do presbítero, isso é episcopado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus caros seminaristas. Bispo, pastor e presbítero, esses três oficiais eclesiásticos, eles são o mesmo. Ou seja, esses três podem ser um. Por exemplo, o bispo, ele tem a responsabilidade de na Igreja Católica, eles chamam de uma diocese. Na Igreja Evangélica, de um campo, de um ministério. Ou seja, superintendente. Na verdade, o bispo, ele é um superintendente. O pastor é aquele que cuida, é aquele que administra a igreja através do cuidado às ovelhas, ou seja, dos membros da igreja. O presbítero é aquele pastor que ensina. Por isso que o presbítero, que é consagrado pelas Assembleias de Deus, ele é um pastor local. Então ele pode dirigir uma congregação, dirigir uma igreja designada pelo bispo ou pelo pastor presidente. Falamos agora, pastor presidente. Pastor presidente é função de um bispo. Então o bispo da igreja, ele pode, através de planejamento, designar um presbítero para dirigir uma congregação, dirigir uma igreja. Esse presbítero, ele é um pastor, mas ele é um pastor local. Por isso que a Convenção das Assembleias de Deus não ordena presbítero, ele ordena um pastor. E agora, modernamente, algumas Assembleias de Deus ordenam o bispo. Mas o bispo é o superintendente, o pastor é aquele que cuida das ovelhas do rebanho, é aquele que alimenta, é aquele que orienta, é aquele que ensina. E o presbítero é aquele que auxilia esse bispo, auxilia esse pastor na condução desse rebanho. O rebanho vai crescendo, vai se espalhando, vão abrindo congregações e aí se colocam esses presbíteros para esse trabalho. Quando Paulo fala em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7º, o 7º versículo é importantíssimo, quando ele diz assim, olha, convém também que tenha, ou seja, que o bispo, que o pastor, que o presbítero tenha bom testemunho. Então, ter testemunho dos de fora, é que ele tem que ser irrepreensível na igreja e no seu trabalho, se é o caso de trabalhar em algum trabalho secular. É ele ser irrepreensível no seu trabalho secular e também na sua escola onde ele está estudando, na sua faculdade onde ele está como universitário. Ele tem que dar testemunho. Ele tem que ser irrepreensível perante os vizinhos da sua localidade. Ele tem que ser irrepreensível em todos os seus aspectos, porque ele é uma autoridade, é um líder eclesiástico que tem como finalidade levar as boas novas de salvação para todos. Isso é o que a Bíblia manda. Por necessidade, vamos abrir aqui um parênteses, por necessidade do trabalho, nós estamos vendo nessa época nossa, as igrejas e as convenções dessas igrejas ordenando pastores solteiros. Aí você me pergunta,
Mas aqui no texto diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher. Como é que fica a situação? A mesma coisa nós estávamos falando. Em Atos Apóstolos fala sobre diaconisas e a igreja, a Assembleia de Deus em particular, não consagrava diaconisas como até hoje ainda não consagra. Muitas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil não consagram diaconisas, ou não consagram diaconisas. Então essa liderança evangélica, ela deve ser confirmada não só pela igreja, pela sua comunidade, mas pelos de fora. Porque é muito fácil você aqui na igreja ser uma coisa e quando põe o pé fora do muro da igreja você se torna outra pessoa. Não. Aí não. Crente é crente em qualquer lugar para dar testemunho, para levar a palavra, para ser um instrumento de Deus, principalmente nas necessidades daqueles que estão lá fora. Agora, nós vemos por aí, por exemplo, que nem todos que se dizem ser, o que alguns dizem que eles são, os indicados para aquele mistério, são chamados por Deus. Então, é importante que aqueles que vão levantar obreiros, aqueles que vão apresentar nomes para serem consagrados, orem ao Senhor. Verifiquem quem são esses que vão ser apresentados. Se possível, faça até uma sindicância, uma sindicância particular, para ver se verdadeiramente aquela pessoa ou aquele líder tem condições de assumir, né, esse papel ou esse ministério. Porque muitas das vezes a pessoa não é chamada por Deus, mas devido à sua humildade, a sua vontade, o seu desejo. E aí é uma pessoa fiel à igreja, é uma pessoa que se mantém firme nas doutrinas da igreja. Deus começa a olhar para essa pessoa e oportuniza essa pessoa numa igreja a ser o líder. Eu tenho essa experiência de alguns que eu vi, puxa, quem era ele no passado, hoje são pastores de destaque. Queremos falar agora, que está dentro da nossa revista, da nossa lição, que uma verdadeira liderança presta homenagens aos do passado. Veja bem, os líderes de hoje, eles são líderes de hoje porque eles foram formados, melhor dizendo, sob a tutela de alguns líderes do passado que já se foram. E Jesus, ele prestou esse reconhecimento. Ele reconheceu a João Batista como seu precursor. Ele era o seu predecessor, ou o seu líder, ou aquele que foi responsável por preparar o seu caminho. Nós vemos aqui no capítulo 7, Jesus dizendo a respeito de João, e disse assim: mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que eles. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Veja, Jesus reconhecendo a qualidade de João, quando ele diz que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Aí ele faz aquela comparação, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele mais uma vez mostrando que a liderança,
com a perspectiva bíblica, segundo os ensinos de Cristo, levava em consideração não o ser servido, mas o servir. Não o ser grande, mas o ser menor. Então Jesus prestou reconhecimento a João Batista como seu precursor. Nós vemos hoje, irmãos, que muitos nem se lembram dos seus antigos pastores. Às vezes o pastor ainda está vivo, o pastor ainda está na sua casa, muitas das vezes querendo uma visita de alguém, mas as pessoas nem dão valor, nem se lembram. Líderes, inclusive, que não se lembram daqueles que foram seus predecessores. Nós temos aqui, por exemplo, que quando falamos na Assembleia de Deus, a liderança nessa igreja é uma liderança que se inicia no Brasil através de dois homens, dois missionários, que nós admiramos muito o seu trabalho, porque hoje a Assembleia de Deus é uma potência mundial. É uma potência mundial. Mas aqui no Brasil ela começa em Belém do Pará através de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois missionários suecos que, vindo da Suécia pelos Estados Unidos, foram abrasados com o fogo do Espírito Santo na Rua Azusa, onde estava se dando um grande avivamento. E lá em Los Angeles, na Rua Azusa, eles dois foram tocados pelo fogo de Deus. E embora fossem de uma igreja considerada uma igreja tradicional, que era uma igreja batista, e nós devemos essa bênção aos batistas, eles vieram para Belém do Pará e aqui fundaram a missão da fé apostólica. A primeira igreja que eles fundaram após saírem do meio batista foi Missão da Fé Apostólica. E alguns registros dizem que eles colocaram Missão da Fé Apostólica, a Igreja do Caminho. E depois, em 1918, ele transforma essa igreja que começava a crescer e coloca o nome de Assembleia de Deus. Estamos aqui, graças a Deus e a esses dois bem-aventurados, eles e suas famílias, suas esposas. Quando nós vemos, por exemplo, a irmã Frida Wingren, missionária, ela tem vários hinos compostos na harpa cristã, registrados na harpa cristã, e são hinos maravilhosos. Podem procurar no índice da harpa cristã que vocês vão ver, FV Frida Wingren. Então, Gunnar Wingren e Daniel Berg, junto com as suas famílias, chegaram aqui ao Brasil. E depois, como a igreja cresceu muito, né, e foi se espalhando, a igreja foi se espalhando, chegando ao ponto de invadir os rincões, né, os rincões do território nacional. A partir do norte, ela vem pelo litoral, chegando até o sul, e invadindo os interiores através já de outros líderes. Nós vamos observar que depois que eles fundaram a Assembleia de Deus e começaram a viajar, fundando igrejas, abrindo campo de trabalho, houve a necessidade de outros missionários virem ajudá-los. E eles convocavam esses missionários, que muitos vindo da Suécia aportaram no Brasil e foram distribuídos em diversas regiões do Brasil, norte, nordeste, sudeste. Nós temos muitos missionários. Esses são os nossos líderes do passado, aos quais nós devemos reverência. Reverência não aquela reverência que nós devotamos a Deus, mas nós devemos agradecer a Deus pela vida desses líderes.
Depois nós vemos outros líderes, como o pastor Paulo Macalão. Pastor Paulo Macalão, sua esposa, missionária Zélia Brito Macalão, aos quais eu dedico o nosso reconhecimento, né? Eu me lembro muito bem deles, eles quando visitavam a nossa igreja, eu membro ali das Assembleias de Usinilópolis, Ministério de Madureira, liderada pelo pastor Franklin Luiz Furtado, de saudosa memória, que foi inclusive um dos fundadores do IB. Nas apostilas antigas vocês vão ver o nome de Franklin Luiz Furtado, junto com vários outros líderes que nos legaram esta obra maravilhosa que são as Assembleias de Deus do Ministério de Madureira e outras, né? Temos também o pastor Túlio Barros Ferreira e sua esposa Eunice Lobato Ferreira, que eram pastores da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que era a sede da Convenção das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, né? E que o pastor Paulo Macalão fez parte dessa igreja e depois, devido ao seu trabalho, seu ativo trabalho na Baixada Fluminense, na região oeste do Rio de Janeiro, na região leste do Rio de Janeiro, abrindo igreja, saiu o pastor Túlio Barros, junto com os outros pastores na época, Samuel Nistra, um missionário, eles emanciparam essas igrejas e deixaram a cargo do nosso pastor Paulo Leivas Macalão. Entre esses também nós temos o missionário Lawrence Olson, Neil Lawrence Olson, responsável por aquele quadro que eu mantinha aqui, um livro maravilhoso que ele tem, até hoje é publicado pela CPAD, o Plano Divino através dos séculos, que vai junto com aquele mapa escatológico do plano divino através do século. O missionário Lawrence Olson, que a gente chama pastor Lourenço Olson, né? Na nossa linguagem, ele foi um líder muito aguerrido, ele fundou as igrejas do sul de Minas Gerais, as Assembleias de Deus, tinha como sede em Varginha, e toda aquela região do sul de Minas foi o pastor Lourenço Olson, sua esposa Alice Olson, que eu tive também a oportunidade de ter muito contato com ele. As características da verdadeira liderança que nós anotamos na aula passada, falando sobre as qualidades de um verdadeiro líder. Aí falamos sobre o pastor como líder. Essas características são honestidade, ser honesto, sinceridade, ser sincero, reconhecer o valor dos outros e saber que todas as capacidades vêm de Deus. E também reconhecer que não se faz nada sozinho, ele é o líder, mas ele sem os outros é apenas um líder. Ele não é capaz de fazer tudo. Então essas são as características de uma verdadeira liderança eclesiástica. Honestidade, sinceridade, reconhecer o valor dos outros, saber que todas as capacidades vêm de Deus e saber que não se faz nada sozinho. Nós vamos ver também que quando a gente fala sobre liderança baseado nessa informação bíblica, que é segundo os parâmetros ensinados pelo nosso Cristo, pelo nosso Jesus Cristo, esses princípios são os seguintes. Primeiro, que Jesus, ele foi confirmado como líder. Ele foi confirmado como líder antes de liderar, ou antes de poder liderar. E o mesmo deve acontecer conosco. Esses são os princípios. Primeiro, ser confirmado como líder antes de poder liderar. Segundo, saber que líder é aquele que presta reconhecimento aos que o precederam. Aquilo que a gente estava falando. Reconhecer aqueles que foram antes dele. Jesus foi confirmado como líder antes de poder liderar. Veja bem, como é isso? Jesus, ele foi ser batizado e lá ele foi
confirmado nas suas qualidades messiânicas antes dele liderar. Antes dele chamar os discípulos, ele já foi confirmado. João disse assim, veio e viu o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ele disse, como pomba. E aí, mostra que Jesus, antes de liderar, ele foi reconhecido, foi confirmado como líder. Então, nós devemos trabalhar lado a lado com o nosso líder, aquele que está acima de nós, para que nós sejamos confirmados e, a partir daí, num futuro, nós possamos também liderar. Jesus reconheceu, por exemplo, que João Batista foi um grande profeta. Ele sabia que João Batista fora o responsável por abrir o caminho, iniciar. João Batista inicia a pregação e depois Jesus vem e dá continuidade. Agora, a liderança da igreja, o líder como pastor, ele precisa conhecer as suas ovelhas. Contudo, que não haja motivos para alguém dizer assim, ele só ajudou aquele ali porque aquele ali tem, né? Eu não tenho nada, eu não sou ajudado. Não, não é isso. É do jeito que você se dirige para ajudar numa necessidade aquele, ajudar a este aqui também. E alimentar a todos com o melhor. Na igreja, você como líder, você como pastor, você precisa estudar, meditar, orar, para quando apresentar as pessoas, apresentar o melhor que você pode dar, baseado naquilo que você pesquisou, naquilo que você orou, naquilo que você pediu. E aí, Deus que conhece a necessidade da igreja, a necessidade do rebanho, vai lhe usando como profeta para aquelas pessoas. Não é dizer como alguém, o Espírito Santo me faz lembrar. Como é que o Espírito Santo vai lhe lembrar uma coisa que você não sabe, que você nunca viu? O Espírito Santo é sábio. Então, é isso aí. Quando a gente fala sobre liderança como pastor. Ainda a liderança ao estilo de Jesus, e aí estamos falando do líder como pastor, ele deve, em primeiro lugar, não se preocupar com estatística. Isto é, eu preciso ter tantos liderados, a minha igreja precisa ter tantos membros, mas eu só tenho tanto. Às vezes nós nos preocupamos, sim, quando começa a movimentar a igreja em termos de saída, muita saída, e você não vê a igreja crescer, mesmo que você evangelize, mesmo que você procure fazer o trabalho, mas isso aí não deve ser competência sua. Se você é fiel, se você está fazendo o seu trabalho, deixe isto com Deus. É Ele que enche e que esvazia a igreja. Então não se preocupa com estatística. Depois, o líder ao estilo de Jesus, ele ama no coletivo, ele ama as pessoas no seu todo, mas também ele ama no individual. Aquilo que nós falamos, a ovelha tem que ser amada indistintamente. Ele dá segurança, ele transmite segurança nos seus ensinos, nas suas posições, no seu trabalho, na sua família, junto com a sua esposa, na igreja. Ele transmite segurança. Ele coloca, acima de tudo, as ovelhas em primeiro lugar. A igreja em primeiro lugar. É lógico que ele tem uma família, ele tem a sua vida em particular, mas no seu pensamento estão sempre as ovelhas, orando pelas ovelhas, vivendo para que essas ovelhas se sintam bem dentro da comunidade, ou seja, dentro do rebanho. Ele vive se movimentando sempre em função do rebanho. Tudo o que ele quer fazer, tudo o que ele pensa é em função do rebanho, de dar melhor vida às ovelhas. E, finalmente, ele tem um relacionamento equilibrado com as suas ovelhas. Ele não é mais atencioso para uma com relação à outra, mas, pelo contrário, ele tem um relacionamento equilibrado. Então, esses bons pastores,
ou esses bons líderes, eles conhecem as suas ovelhas, eles conhecem os seus liderados. E aí isso é muito importante quando a gente vê que dentro dessas qualidades do bom líder, né, nós podemos ver todos esses fatores que são primordiais. Ser líder de uma comunidade eclesiástica não é brincadeira. É você viver para as pessoas. É você pedir graça a Deus, porque você vai apresentar essas pessoas a Deus. Você é o sacerdote, então você vai levar essas pessoas a Deus. Dentro dessas qualidades também estão a coragem. Né? O que é coragem? Coragem é energia diante do perigo. Jesus demonstrava coragem com seu exemplo, ele enfrentava. Ter coragem é fazer o que é certo, independente das consequências. Este é o preço da coragem. Qual é o preço da coragem que você tem? São acusações inverídicas. Às vezes, você é acusado de alguma coisa que você não fez, mas você é corajoso, você enfrenta. Você tem energia diante do perigo. E, finalmente, para nós encerrarmos, segundo a perspectiva bíblica, conforme os ensinos de Cristo, ele é um servo. Ele é um servo e, como tal, ele deve estar incluído nessa particularidade de servir. E outra coisa, servir a Deus. Servir a Deus. Quando você serve ao seu irmão, você serve a Deus. Quando você obedece, por exemplo, ao ide de Jesus, lá em Marcos 16:15, quando ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é você mandar os crentes irem evangelizar, é você ir com os crentes. Aí você está completamente baseando-se na perspectiva bíblica da liderança, baseado nos ensinos de Jesus. Então, prezados seminaristas, por hoje nós vamos encerrar. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos capítulos subsequentes da nossa apostila, comentando alguma coisa, mas também eu quero mandar pelo grupo algumas perguntas como base para o nosso questionário. De repente, no questionário da apostila nem todas as perguntas que eu vou dar estão na apostila, mas que vocês procurem também responder essas questões, porque fazem parte da nossa aula aqui presente, né, entre nós. Então, que Deus nos abençoe, tenha um bom fim de semana e na próxima segunda-feira entraremos mais a fundo na liderança, particularmente na liderança eclesiástica, com outros assuntos maravilhosos, importantíssimos para os seus conhecimentos. Que Deus abençoe.